boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado estadual do PT, Robson Leite. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Uma alegria estar aqui mais uma vez falando do Rio, da política, enfim. Também do PT, o deputado federal Edson Santos. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, com os telespectadores do programa O Jogo do Poder. O prazer é nosso em recebê-los. A semana foi uma semana especialmente efervescente em relação ao ensino universitário. O MEC descredenciou as universidades administradas pelo Grupo Galileu no Rio de Janeiro, Universidade e Gama Filho. Isso trouxe um impacto muito grande, uma grande discussão sobre o futuro dos estudantes e dos professores. Inicialmente, os reitores federais do Rio de Janeiro propuseram a federalização dessas duas universidades. O MEC parece que refutou, deu uma declaração de que nesse momento não se pensa nisso. Eu quero começar com o deputado Robson Leite, que foi autor de uma CPI na Assembleia sobre esse tema. Qual é a saída, deputado? Olha, Ricardo, eu lamento profundamente a decisão do Ministério da Educação. Lamento e discordo. Tive a oportunidade de falar isso ao ministro, quando fui entregar o relatório, fui o relator da CPI aqui das universidades privadas, e entreguei o relatório a ele, juntamente com alguns alunos, representantes do movimento estudantil, parlamentares, e disse que o descredenciamento é uma tragédia. É uma tragédia para pais, alunos e, sobretudo, para os professores e profissionais que trabalham hoje na Galileu. Nós estamos falando de uma faculdade, a Gama Filho, mais de 70 anos, uma referência no Rio de Janeiro, que já formou tantos profissionais da área médica, engenharia, direito, profissionais que são referências hoje no Rio de Janeiro nas suas áreas de atuação, enfim. E a solução que apresentada pelos reitores das universidades é emblemática, porque são todos os reitores das universidades federais com sede no Rio de Janeiro. Cefet, IF, UF, UFRJ, Rural, enfim. E que trazem essa questão, que não é uma questão inédita. O descredenciamento é algo mais, a transferência assistida é algo mais novidade, mais complicado, mais difícil de ser feito do que a federalização. Mas essa é a proposta do governo federal. E eu lamento, porque ela vai gerar problemas. Transferência assistida e não você não tem nós estamos falando de transferência assistida de mais de 10 mil alunos. Além de que tem um problema, um imbróglio hoje, que são 1.600 professores. O que a gente fala com esses 1.600 professores? Esse é um problema grave que mexe com a economia do Rio de Janeiro, mexe com essa situação do meio acadêmico. Eu já tenho dito, nós já falamos sobre isso aqui no seu programa, inclusive, juntamente com o professor do sindicato, o presidente do sindicato de professores, Vanderlei Quedo, que o problema que a CPI traz, o caso da Gama Filho e da universidade, é a ponta de um iceberg, de uma série de problemas. E isso é interessante a gente falar aqui, porque durante 10 anos nós temos algo muito positivo, fruto do governo Lula, que foi o ProUni, foi o FIES, que determinou um crescimento e uma política acertada de investimento nas universidades federais, que fez com que esse setor crescesse muito. Isso é bom, isso não é ruim. Você hoje tem o filho do trabalhador, o filho do porteiro na universidade, sim. Você tem um acesso ao ensino superior mais facilitado, isso é evidente que é positivo. Só que isso evidenciou uma falha grave que a gente aponta no relatório da fiscalização do Ministério da Educação. A fiscalização é falha, a fiscalização propicia hoje um convite à ilegalidade, um convite aos problemas que a gente aponta no relatório dos indiciamentos, que a gente tem que mudar isso. Deputado Edson Santos, como é que o senhor vê essa questão? E mais do que isso, me parece que ao lado do crescimento das vagas universitárias, dessa efervescência que o governo Lula provocou, possibilitando o ingresso de setores, enfim, menos assistidos à universidade, trouxe também uma concentração de grupos na direção das universidades, porque, na verdade, agora nós tínhamos antigamente uma situação que eram várias universidades, agora grandes grupos estão formando grandes monopólios para controlar o ensino universitário Brasil afora. Como é que o senhor vê o problema? Eu vejo com preocupação, até mesmo grupos
estrangeiros que vêm investindo, não só na área da educação, mas também na área de saúde privada aqui no Brasil. Penso que nós teremos que nos debruçar sobre isso e estabelecer mecanismos de controle, de fiscalização sobre a ação desses grupos, que não tem efetivamente um compromisso que, por exemplo, a família Gama Filho teve ao fundar a Universidade Gama Filho, que o deputado Robson, que eu quero aqui parabenizar pelo excelente trabalho na Comissão Parlamentar de Inquérito que tratou da questão das universidades privadas no Brasil, no Rio de Janeiro, mas eram grupos, o Grupo Gama Filho, uma família que se dedicou a isso, revelou, inclusive, na área de esportes, várias figuras importantíssimas. Educação física tradicional. Agora, na sua avaliação, o senhor acha que a solução seria federalizar, ou seja, o governo federal encampar essas universidades? Ou há uma outra solução, que seria estadualizar, o governo do estado encampar. Como é que o senhor vê, que tipo de posição você tem em relação a isso? Não importa a cor do gato, o importante é ficar se o rato, né? O que eu acho é que o estado tem que ter uma intervenção que garanta a continuidade dos serviços prestados por essas instituições. Evidentemente que tem problema de contratação de professores, que pode, de professores e funcionários, né, que a Constituição estabelece, né, o princípio de concurso público, mas que momentaneamente, em função dessa situação emergencial, poder-se-ia contratar temporariamente esses profissionais até que se regularizasse a situação, sendo a estadualização ou a federalização das universidades, garantindo com isso a continuidade das duas instituições que são fundamentais para o Rio de Janeiro e para o Brasil. O Robson e vocês salientaram muito bem essa questão do aumento da presença de jovens no sistema universitário. Isso se deve à ação do governo federal, né? O ProUni possibilitou isso, o FIES possibilita isso também. E é evidente que a crise, onde surgir no curso desse processo, eu acho que o governo tem que estabelecer um procedimento, né, de garantia da continuidade do serviço prestado pelas instituições, e eu já me coloco aqui, junto com o Robson, né, como parceiro, para que a gente possa dialogar com o Ministério da Educação no sentido de avançar no caminho, né, da federalização e da manutenção dessas instituições no Rio de Janeiro, até que se veja uma solução definitiva, que pode ser a manutenção da federalização ou outro instrumento que se coloque assim adequado para a situação. Deputado Robson Leite, na CPI que o senhor coordenou na Assembleia, que o senhor foi autor da proposta, me parece que foram constatadas várias irregularidades praticadas por essa instituição, o Grupo Galileu, que controla a Gama Filho e também a universidade. Eu queria que, sinteticamente, o senhor nos apontasse aqui quais eram as principais irregularidades praticadas por esses grupos, além, obviamente, do atraso da folha salarial dos professores. Ricardo, é um passeio pelo Código Penal o que o Grupo Galileu fez com esses alunos. Você tem estelionato, você tem formação de quadrilha, você tem apropriação indébita, ou seja, quando paga o salário, não recolhe, mas não repassa fundo de garantia, INSS, contribuição sindical, enfim. E tem até a questão de consumo também, né? Pagaram por um serviço que não teve, tem estelionato, enfim. Há uma série de irregularidades, é importante, você tocou numa questão, o que nos salta aos olhos, os problemas da Gama Filho são graves, o governo federal, no caso especificamente o Ministério da Educação, tem uma responsabilidade grande e é o grande, vamos dizer assim, avalizador de uma solução que a gente espera que seja a intervenção. O apoio do deputado Edson Santos é fundamental, assim como outros parlamentares. Eu provoquei o Ministério Público recentemente para que o Ministério Público seja polo passivo de uma ação civil pública, o Ministério Público Federal, que determine a intervenção. O Ministério Público está estudando esse processo, nós temos chance real, inclusive, dessa determinação. A escolha política, a gente precisa pressionar e tensionar
para demonstrar ao Ministério da Educação que se houve um erro na concessão da mantença, que se tirou da família Gama Filho, lá da SUGF, né, e permitiu essa fusão entre a Galileu, ou melhor, entre a Gama Filho e a Universidade da cidade, sob uma única mantença da Galileu, isso é errado, é equivocado, que o MEC agora conserte isso, federalizando, isso é possível. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo são todos os reitores de universidades federais que estão no Rio de Janeiro. É passível de ter essa solução, a gente tem esperança que o MEC o faça. Pois não, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.